Eu agradeço ao eminente ministro Alexandre, doutor Jeffrey. Senhor presidente, uma questão de ordem, com licença. Não é a mesma. Certamente não. Pois não. Primeiro, eu quero cumprimentar vossas excelências, um ótimo dia de trabalho a todos. Ministro relator, nós apresentamos um pleito de desentranhamento de documentos de movimento, ministro Alexandre, 1239. O que acontece, ministro presidente? Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais. Durante toda a instrução, a principal tese defensiva, ministro, foi que não havia os registros oficiais de entrada do GSI, que eram registros, segundo o GSI, manuscritos. Encerrada a instrução, nas alegações finais, o Procurador-Geral da República trouxe novos documentos que não sabemos a origem, não acautelados aos autos, apócrifos, após o encerramento da instrução. Então, pleiteamos, nesse movimento 1239, o desentranhamento desses documentos juntados pela acusação após o encerramento da instrução processual, o que não foi apreciado ainda, ministro relator. Por isso, insisto no que seja... Desculpa, Vossa Excelência. Não, conclua a questão de ordem. Certamente. Que seja descartado dos autos esses novos documentos. Temos uma outra situação, ministro, que também das alegações finais da PGR, houve violação aqui ao princípio... O senhor fez uma questão de ordem. A primeira feita, que é o desentranhamento desses novos segunda questão documentos. De ordem. A segunda questão de ordem, caminhando para o fim, de forma bem objetiva, ministro, entendemos ser questões preliminar de mérito, por isso que eu aguardei o ministro relator concluir o relatório, porque numa dessa poderia vir no relatório, né? Nós estamos com violação aqui ao princípio da correlação, ministro. Das alegações finais da PGR, houve uma inovação fática. Da denúncia, a imputação contra Felipe G. Martins se dá exclusivamente em 3 datas. Dia 18 de novembro, 6 de dezembro e 7 de dezembro. Porém, das alegações finais, houve uma inovação de datas e uma alteração fática. Por que isso é de extrema importância? O acusado se defende da denúncia e não das alegações finais. E não houve, tecnicamente, de forma formal, uma emendácio e um aditamento à denúncia. Hoje, nas alegações finais, e isso inviabiliza o exercício efetivo da ampla defesa, até porque temos uma hora agora a analisar, inclusive, novas datas de imputação, que seriam 19 de dezembro, e dia 9 de dezembro, datas essas que não houve imputação da exordial acusatória. Agradeço, doutor. Então, peço, inclusive, que, com a máxima vênia, seja considerada essa nulidade por essa violação, inovação acusatória de forma extemporânea. Ministro, da mesma forma, terceira questão de ordem, ministro Alexandre de Moraes. Doutor, a segunda questão de ordem não é questão de ordem. A primeira, sim. Eu espero que a terceira seja questão de ordem e não preliminar, porque Vossa Excelência vai ter mais de uma hora. E aí isso quebra a paridade mais de uma eu agradeço. Terei 2 horas? Mais de uma, porque Vossa Excelência já está usando aqui o senhor é muito gentil, questões que são preliminares e não questão de ordem. Essa Nós temos uma questão de ordem até agora. Tá. Temos uma questão de ordem. Fica como terceira questão de ordem. Questão de ordem. O ministro relator solicitou, determinou que as defesas encaminhassem de forma prévia a uma análise do ministro relator os slides e as provas a serem mostradas em plenário. É uma questão de ordem, venho requerer a reconsideração de Vossa Excelência pelo seguinte motivo. Em especial, 2 dos slides são de extrema importância para essa defesa. Primeiro, uma fotografia, e não é uma questão preliminar, é uma questão de ordem, porque foi cerceado a defesa apresentar uma fotografia que é de extrema importância. Ao acusado Felipe Martins, a acusação imputa que ele teria, juntamente com um padre, ido visitar o presidente Bolsonaro a tratar de minuta golpista. Juntamos uma foto desse padre rezando com o presidente Bolsonaro. Essa foto, para nós, é de extrema importância, porque demonstra as visitas do padre. Foi censurado a defesa a oportunidade de mostrar essa foto. Existe também um documento nos autos que é uma tese doutrinária posta em 2009 pelo professor Zanin. O professor Zanin, uma operação
conhecida deste país, Zelotes, criou uma tese defensiva e nós colocamos uma doutrina. E nunca se viu vedar a defesa apresentar uma doutrina em slide. Então, tem 2 slides que Vossa Excelência deseja que eu desejo que seja acrescentado. Muito porque claro, doutor. diz respeito à imputação e uma tese doutrinária que foi retirada da defesa. Então, com o máximo respeito, está posto. Muito obrigado. Agradeço e peço deferimento dos pleitos. Muito Com obrigado. licença, muito obrigado. Então, nós temos uma questão que Sua Excelência, com certeza, vai retomar na sustentação, que seria, na verdade, uma preliminar, e ele até possibilitou que o PGR fale em seguida sobre essa suposta, alegada quebra da correlação. E nós temos, ministro relator, a temática relativa a esses 2 slides, e o primeiro tema atinente a um pleito que foi feito. Vossa Excelência deseja se pronunciar agora? Presidente, em relação à primeira questão, será tratada no mérito, no voto. Em relação aos slides, absolutamente impertinentes. Se fossem importantes para a defesa, teria juntado aos autos e teria juntado nas alegações finais. Não para sustentação oral que essa... Doutor, por favor. Doutor, por favor, não foi lhe concedida a palavra. Então, ficará fora dos autos. Pois não. Questão de ordem está indeferida. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar, Vossa Excelência terá a sustentação oral. Questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor. Retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei ordem para o policial. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado. Tem a palavra o Procurador-Geral da República.